Oferta no que tange auxílio de pessoas, né? Alguns irmãos têm conhecimento, que eu tenho uma responsabilidade na igreja como evangelista, né? Eu procuro da maneira como eu entendo, que Deus me disciplina, da maneira como eu tenho aprendido aqui na igreja, a servir a Deus. E eu me dispus a Deus já há algum tempo, e esse tempo tem cerca de 8 anos, a ofertar na obra do Senhor. E ofertar para mim é poder levar o Evangelho, poder auxiliar num alimento, numa finança, de alguma forma poder ajudar para mim na obra do Senhor, representa a oferta. E essa semana foi uma semana de muitas ofertas, graças a Deus, né? Estive fazendo algumas visitas e Deus, ele fez grandes obras. E não tem coisa melhor do que você ver uma alma pedindo a Jesus e recebendo de Jesus ali de uma forma bem simples na ministração, mas ela dando lugar e Deus trabalhando. Eu pedi ajuda a alguns irmãos que orassem por uma pessoa na sexta-feira. Eu passei a sexta-feira até a madrugada com essa pessoa, ministrando, levei para minha casa. E aí nós ministramos, passamos ontem. Ontem eu cheguei em casa, já era 10 horas da noite, né? E quando eu a deixei, hoje eu já sabia que hoje ela não estaria aqui conosco, que ela estaria numa igreja, indo para a igreja, porque uma outra alma que Deus, pela misericórdia, nos usou para ofertar na vida dela, hoje serve a Deus e já ia levá-la para a igreja, mas ele deixou um compromisso comigo, né? Que no próximo domingo ele estará aqui conosco. Nós vamos orar e Deus vai dar vitória. E durante essa semana houve outras visitas, e ali Deus também fez a obra. E quando o pastor Elinho ministrou essa palavra, pastor Elinho, hoje eu tirei uma leitura, estava lendo a palavra do Senhor, e eu confesso para o irmão que quando estava falando de oferta, eu até me acovardei na palavra que eu vou ler para a igreja. Porque eu falei, nossa, eu vou ministrar oferta, mas se eu ministrar essa palavra aqui, pode para alguns parecer áspera. Então eu queria pedir a gentileza dos pastores, do bispo, de líderes, de teólogos que estiver aqui dentro da igreja, de tirar um pouco da ciência, do estudo, deixar um pouquinho de lado e se ligar no que Deus tem para falar. Tudo que Deus fala é por amor. E eu recebo essa palavra, pastor Hélio, que aquele que se suja mais, e aquele que se limpa mais, irmão. E para você ser um crente abençoado, ofertante, você tem que se limpar mais. Porque quando a gente fala de dízimo, de oferta, a gente abençoa a Teleton, abençoa a Graac, abençoa a ACD, mas nós não abençoamos a obra que nós devemos abençoar, que é a obra do Senhor. E nós estamos aqui no desafio dentro dessa igreja, que é de a aquisição de uma terra própria. E a terra própria todos nós precisamos, porque quem não tem casa, mora de aluguel, corre atrás para comprar uma casa própria. Quem não tem igreja própria faz a mesma coisa, corre atrás para comprar a sua igreja própria. E Deus, ele pode fazer esta obra, mas o Senhor necessita de mim e de você. Para tanto, eu quero ler essa palavra que está no livro de Mateus 5, 23. Vamos ler rapidinho, que Deus já está trabalhando. Mateus 5, 23. Aquele que não tem Bíblia, irmão, procura trazer a Bíblia para a igreja. Os jovens aí que estão na igreja, não tem Bíblia, pede para o papai comprar. É bênção. Papai, seu filho não tem Bíblia, compra uma Bíblia para ele. Não vale o discurso que está duro, não. Esse discurso aí já é passado, irmão. Compra a Bíblia e dá para o filho. Diz assim, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É doído, né, irmão, ouvir essa palavra. Mas se você que entendeu essa palavra, o Senhor está dizendo, se você tem a sua oferta, se você tiver com o seu coração aí ferido, magoado por alguma circunstância, usando
Dando continuidade na palavra que o Senhor ministrou aqui, se seu coração está sujo de alguma coisa, seja o que for, não oferte com o coração sujo, limpe primeiro. Ou faça como a palavra está te orientando a fazer. E o pastor, ele falou, muitos estão na igreja, o pior desviado é aquele que está na igreja conhecendo a palavra e não faz por onde de viver dessa palavra. Ele deixa sempre para o amanhã. E é impressionante, pastor, como na igreja uns apontam os outros. É mais fácil apontar o irmão A, o irmão B, do que reconhecer o seu próprio erro. E quando nós não reconhecemos, Deus não opera, irmão. Deus não faz milagre. Deus não faz, não adianta. Você pode chegar aqui e dar 1 milhão. Deus não vai fazer. Porque o seu coração não está sendo sincero para com Deus. E nós não podemos esquecer que Deus é o Deus da prata, é o Deus do ouro. E eu não ia ministrar essa palavra. Passei outro, falei, não, vou numa outra linha aqui. Só que depois eu vou pagar o preço e eu não quero pagar o preço. Porque quando eu conheci o Evangelho, eu conheci ele pela verdade e não conheci ele em meias palavras. Eu conheci o Evangelho por palavra por completo. E a palavra que eu escutei de Jesus, olha, deixa o seu pecado, deixa de enganar, porque Deus, ele é verdadeiro e ele conhece o seu coração. Mas como conhece? Conhece, Deus conhece o coração. Deus sabe se você está recebendo essa palavra ou se você não está. E como o pastor Brino falou, se você não receber, não tem problema, você também não vai levar. Mas se você abrir seu coração e se corrigir, Deus, ele te exalta. Seguindo ainda nessa palavra, dá um pulinho no livro de Marcos 8, rapidamente, para você entender tudo isso que nós estamos lendo, igreja. Estamos no desafio da compra do terreno. Os irmãos vão orar. Eu tive a oportunidade de passar por 2 terras, dessa daí para ver. 2 terras. As terras são grandes. Uma da frente dessa terra é maior do que esse salão em comprimento. Nossa, irmão, tem que ser grande. Mas para entrar tem que ter ousadia para entrar. Quando você olhar para o nome, se o bispo de repente falar que custa 1 milhão, você fala, nossa, 1 milhão é muito. Não sei se é muito não. Para Deus eu não sei se é muito não. Marcos 8 diz assim: naqueles dias havia muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. 3 dias sem comer, 4.000 homens. Verso 3: e se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Deus, ele cuida da obra. Se você precisa, mesmo batalhando, você precisa comer, Deus vai dar o que comer. Você não vai morrer no meio do caminho. Essa é a palavra do Senhor. Deus não vai te deixar morrer. Se eu não sei qual a intenção que tem o coração do bispo de fazer desafios, eu não sei qual que é o propósito dele para com a aquisição desse terreno. Mas eu sei de uma coisa, irmão: se o desafio for lançado, entra de cabeça, entra de corpo inteiro, entra mesmo. Mas eu não tenho, então pega o envelope pela fé e o cordeiro para si, Deus proverá. O amanhã Deus vai fazer. Mas entra com ousadia, e não entra duvidando. Não, mas eu estou na dúvida, então nem entra. Mas se você estiver convicto do que vai acontecer, pode entrar. Porque aí vai ser a minha fé, mais a sua, mais a do bispo, mais a do irmão, mais a da igreja. E aí quando a gente chegar, aleluia, glorificado vai ser o Senhor. E aquele que entrar, ele vai glorificar. E aquele que entrar para glorificar, ele fala: poxa vida, devia ter participado disso, eu não participei, fui covarde. Agora já era, passou o tempo, agora vai fazer outra coisa. Muita gente, irmão, consegue ver o nosso agora. O bispo fez uma analogia. Muitos vêm dentro dessa igreja, olham o salão e falam: nossa, que salão grande. É bem grande. Mas eu peguei a melhor fatia do bolo, por assim dizer. Mas talvez muitas irmãs aí, com meia calça branca, meia calça clara, devem ter rasgado lá no chão, no vermelhão da outra igreja. Era assim, a outra igreja era chão de vermelhão, ou estou errado. E muitos irmãos oraram para chegar até aqui. Deus colocou até aqui. Então, se Deus colocou até aqui e está pagando o aluguel até o momento, Deus supre lá, irmão.
Deus abençoe. Eu vi na escala que hoje acho que era a pastora Sandra que ia louvar, né? Pastora Fernanda? Então é que eu tinha visto lá, então acho que houve alteração. Pastora Fernanda pode vir. Aleluia. Enquanto ela vai louvar, irmão, eu quero pedir sua gentileza. Se você entendeu essa palavra, o propósito não é atingir ninguém, irmão, não é ferir ninguém, mas é pregar a verdade. Se você tem algo, se você está em desacordo com o seu irmão, para que você seja abençoado, meu irmão, se corrija. Peça perdão aí pro seu irmão. Não precisa talvez você ficar explanando, ficar esticando chiclete, não. Irmão, me perdoe. Eu falei com você, irmão, pensei mal de você, irmão, dei mau testemunho, fiz juízo de você. Pede desculpa, irmão. Aleluia. Pede desculpa. Você vai ver que quando você tomar essa atitude, tomar essa ação, Deus ele vai se trabalhar a seu favor. Talvez a sua bênção não chegou porque você não teve ainda, irmão. Permita da palavra a humildade, a hombridade de reconhecer seu erro. E é difícil a gente reconhecer nosso erro muitas das vezes. Quem é casado sabe do que eu estou falando, né, os casados? Mas quando você perde, você ganha depois no reino de Cristo. Amém?